Para mim é um grande prazer, eu fico muito feliz de poder gravar para vocês. Sempre lembrando que cozinhar é um ato de amor. Olá, boa tarde. Esse é o nosso encontro semanal. Eu sou a Fé e esse é o Sabor da Fé. Hoje vamos fazer um espaguete ao funghi. É uma receita italiana com nata, que eu já comentei em programas anteriores que a nata é francesa, mas o espaguete ele é próprio da Itália. Então é uma receita do funghi, que na Itália se faz sem nata, às vezes com creme fresco, mas na maioria das vezes sem. Só que a gente vai usar a nata, porque aqui na nossa região é assim que o paladar é mais conveniente. Então eu vou ensinar para vocês a fazer o espaguete ao funghi, esse que vocês comem sempre e muitos me perguntam como fazê-lo. Vamos começar falando um pouco sobre o funghi em si, certo? Nós temos ele aqui hidratado e aqui ele seco, tá? O funghi, ele é uma denominação genérica, porque funghi vem de fungo, né? Os cogumelos, eles são fungos que dão em raízes de árvores, madeiras apodrecendo, né? É do reino dos fungos, é chamado de funghi seco. O que a gente encontra no supermercado, que é esse aqui. Ele não só é parente, como ele também é o mesmo produto do cogumelo. Nos supermercados da nossa região, o cogumelo ainda é pouco difundido. Nós temos geralmente o cogumelo Paris, que é o champignon. O champignon é o cogumelo Paris em conserva, certo? Nós encontramos também bastante o shiitake, o porcine, o pleurotus e o portobello. O portobello é que nem o Paris, né, que também é o cogumelo branco, aquele normal do champignon, só que escuro, né, mais castanho. Então todos eles vocês podem fazer com a mesma receita que a gente vai fazer hoje, só que a diferença é que no funghi seco a gente usa ele hidratado. No momento que ele é hidratado, a gente já tem o mesmo ingrediente inicial do cogumelo fresco. Então, ou a gente faz com funghi hidratado ou com cogumelo fresco. Toda a receita é a mesma e ela também pode abrir um grande leque, porque essa mesma base a gente pode usar para batatas, para risoto. O risoto que a gente fez no programa anterior também vocês podem fazer ele de funghi, né? A gente pode comer ele inclusive sozinho, como bota na mesa e serve com alface, ele fica maravilhoso, com todas aquelas coisas que não tem muito sabor e que a gente sabe que tem que comer, a gente colocando funghi, desde que vocês gostem, ela fica palatável, né? Então hoje vamos trabalhar com ele da forma mais simples, aprendendo, se detendo sempre na técnica. Hoje vamos trabalhar com a técnica, tanto do espaguete quanto do funghi. E vamos falar também um pouquinho no decorrer do programa sobre a diferença que tem entre creme de leite de lata, de caixinha, a nata, né? Para que vocês, isso também causa sempre uma grande confusão quando a gente vai ao supermercado comprar. Ingredientes: nata, funghi seco hidratado, manteiga, cebola, alho, salsinha e espaguete, certo? O espaguete. Vamos falar um pouquinho sobre o espaguete. A gente tem de duas formas. A gente tem o espaguete grano duro e o espaguete com ovos no supermercado. Todos vocês já viram essa diferença. Nós temos uma marca muito conhecida aqui no sul, que ela é muito consumida por todos nós e ela realmente é a melhor, né? A italiana, aquela com B, que começa com B e acaba com Ila, né? Vocês todos conhecem ela, da caixinha azul, né? Qual é a diferença? Vamos lá. A gente tem dois tipos de farinha, sendo o mesmo material, o mesmo ingrediente, que é o trigo, né?
O trigo ele pode ser moído a ponto de virar farinha de trigo e ele pode ser menos moído a ponto de virar grano duro. Por isso que ele confere ao produto final, ou seja, a massa, aquela textura de al dente, porque não cozinha tanto. A massa com ovos, ela tem que ser sempre muito bem cuidada nos minutos de cozimento, porque se ela passa, ela fica muito mole, né? Não o tato no dente não é muito agradável. Outra coisa, vamos falar sobre esse detalhe de que quando a gente fala que a gastronomia é quando a gente consegue abranger os 5 sentidos. O tato, no caso da gastronomia, ele não se dá com os dedos, ele se dá com os dentes. Então, quando a gente fala que é crocante, a gente fala que ao morder, a gente sente a crocância. Da mesma forma, quando a gente aperta uma caixa que é dura ou um algodão que é mole, a gente sente no dente também o tato, né? Então, partindo do princípio que a gastronomia tem que abranger os 5 sentidos, o tato se dá ao dente, certo? Então esse é o caso da massa que eu estava falando até agora. Vamos para a nossa receita. Vamos começar pela cebola. Como repetir as coisas que são importantes nunca é demais, vamos repetir a técnica de corte da cebola. Agora na intersafra da cebola, ela costuma estar menor e muitas vezes ela vem inclusive estragada dentro, com camadas que estão já marrons, né? Vocês podem retirar as camadas que estão boas, tirar aquela camada que geralmente se dá numa camada só e reutilizar o resto, dar uma lavadinha nela e não tem problema, certo? Vamos repetir a técnica do corte da cebola. Vamos nessa câmera que ela é mais zoom. Vocês conseguem ver que a cebola é feita em anéis? Conseguem? Certo. Então, com a faca, a gente vai cortar. Se a gente cortar assim, nós vamos deixar esse pedaço maior. Então, nós vamos conseguir, com a angulação da faca no corte, cortar todos os pedaços da cebola, deixando ela em quadradinhos. Copiou? Então, vamos lá. Não tem problema que vocês cortem com a faca de serrinha na casa de vocês, né? A gente já comentou sobre isso. Então, vejam bem. Percebam, os amigos de casa conseguem ver a cebola aqui. Então, vejam bem. Esse pedaço aqui, ó, esse pedaço, ele foi cortado sempre, ó, perpendicular aos anéis da cebola, certo? Porque daí o que vai acontecer? Todos os cortes vão ficar pequenos iguais. Ó. A diferença que tem uma comida bem feita de uma mal feita é o carinho que se bota nela. Nunca esqueçam, nunca esqueçam. Esse é o nosso lema. Cozinhar é um ato de amor. Façam isso sempre com vontade. Eu tenho essa espátula, que é um utensílio que eu gosto muito. Porque o que acontece? Se agora eu não tivesse essa espátula, eu teria que botar as 2 mãos na cebola. Tendo essa espátula, eu continuo sujando só a mão esquerda, que é a que segura o ingrediente. Então eu tenho a mão direita sempre limpa para botar lá na faca. Né? É como, por exemplo, essa é uma dica que não é da receita de hoje, mas é uma dica legal de passar para vocês. Quando a gente está empanando os bifes, por exemplo, que é farinha de trigo, ovo e farinha de rosca, eu uso sempre a mão direita para o seco e a mão esquerda para o molhado. Daí não vira aquele bolo numa mão só, né? Passa no ovo e depois passa na farinha, a mão vai crescendo assim, vai parecendo que um ghost tá tomando parte da tua mão, um extraterrestre vai te abduzir. Então assim,
Botou na farinha de trigo, né? Trabalha com a mão direita, o seco. Bota no ovo, vem com a mão esquerda e pega o molhado. Pegou o bife do molhado, bota na farinha de rosca de novo. E aí vocês mantêm sempre a coisa funcionando, né? É óbvio que eu tô falando de empanar bife para muita gente, mas em casa esse tipo de dica sempre... Ó, então eu vou tentar cortar assim, ó, que é para vocês acompanharem a angulação da faca. Né? São pequenos detalhes, né? Que na verdade, às vezes a gente nem lembra de contar, mas que no decorrer da vida fizeram diferença para mim. Então eu divido isso com vocês, né? Porque vocês podem não aproveitar, mas são realmente detalhes que fazem a diferença. Né? Depois, na hora de cortar a salsinha, eu vou ensinar vocês a fazer o balanço da faca também, que é importante para quando a gente quer cortar com essas faconas grandes, né? Desenvolver o chefe que existe dentro da gente. Todo mundo tem, né? Todo mundo tem aquele gourmet adormecido e às vezes nem tanto, né? Nem tanto adormecido.